Teológica não, esse aqui. Suma Teológica, artigo 6. Esses nomes são atribuídos por primeiras criaturas e não a Deus. Acho que tá faltando gente que o pessoal não tá vendo, hein? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar isso aqui do pessoal. Tã, tã, tã. Você pediu para eu te lembrar para ver a nota dele. Aí anota, o agente unívoco da questão anterior. O agente unívoco é aquele que produz um efeito que pertence à mesma espécie que sua causa. Ou seja, para os seres humanos serem unívocos com Deus e conseguirem nomear Deus de maneira unívoca, teria que ser da mesma espécie que Deus. Portanto, toda e qualquer nomeação nossa em relação a Deus é equívoca, de acordo com a nomenclatura aqui do sistema. Um e outro são da mesma espécie, e essa causalidade apela para uma mais alta, pela qual é produzida a natureza específica propriamente dita. Assim, o agente não pode ser o indivíduo da mesma espécie que o efeito, pois, causando a natureza específica, causaria a si mesmo. Para ilustrar essa noção de causa não equívoca, os antigos dispunham do exemplo do Sol, o qual acreditavam ser a causa de todos os movimentos da geração na Terra, por consequente, de todos os seres vivos e, portanto, causa não unívoca. Seria, porém, causa intermediária entre a causa primeira, Deus, e as causas unívocas, os seres vivos, que transmitem a vida a outro indivíduo da mesma espécie. Portanto, seu pai e sua mãe transmitiram para você uma vida de maneira unívoca, coisa que não no sistema criacionista, mas o sistema pananteísta ou panteísta, nós temos aí que Deus sendo a causa primeira, seria causa unívoca para os seres no sistema panteísta ou panenteísta. Mas como o sistema aqui é criacionista, Deus sendo a causa primeira, ele na verdade é causa equívoca para os seres vivos, no sentido de que ele é causa que é de espécie diferente daquela dos seres vivos, porque cria, né? Então, é, no final da resposta, no entanto, Santo Tomás parece negligenciar esse intermediário, que podemos talvez substituir pelas forças cósmicas, mas não seria uma noção muito clara, para remontar diretamente à causa primeira que, em cada novo ente, causa o que lhe é comum com todos os entes, o ser pelo qual ele é um ente. E neste ponto, a ordem das causalidades encontra a ordem das atribuições, da qual foi separado no início da resposta, pois esse efeito que causa a primeira alcance em todos os entes lhes é comum apenas de maneira análoga. Essa coisa aqui ela é interessante porque ela fala da ordem das coisas, né? Na teologia medieval se tinha a ideia de que tudo era ordenado mediante um fim e a partir de uma causa primeira que era Deus, né? Atualmente, na ciência moderna, se tem uma certa dificuldade disso, né? A moderna como extensão da filosofia moderna, né? E a gente pode chamar de contemporâneo também. Se tem uma dificuldade aqui de encontrar essa causalidade pré-ordenada, né? E tem gente que chega a dizer que não tem causalidade positiva, e aí você tem toda uma discussão que não parou até agora, né? Claro que para o sistema que nós temos aqui, que é o sistema teológico, revelado, cujo suporte se dá por meio da filosofia, que nós temos, filosofia, não no sentido de filosofia de vida, de filosofia doidona, de filosofia, sei lá do que, mas de filosofia acadêmica, né? Então nós temos aí um suporte forte de lógica e de racionalidade, dando suporte novamente, ou explicações razoáveis para os dogmas de fé da teologia revelada. Bom, então vocês podem ver que eu estou mudando um pouco o registro de linguagem para vocês irem acostumados com uma linguagem mais técnica. Afinal de contas, a gente já passou de mais de 100 aulas disso aqui. Não dá para eu continuar falando de uma maneira não muito técnica, tentando explicar tudo para a pessoa precisa ir lá assistir as aulas desde o começo, né? Bom, mas vamos continuar. Artigo 6. Mas antes de a gente entrar no artigo 6, ficou clara essa questão de agente equívoco e unívoco, certo?
Então, artigo 6, esses nomes são atribuídos por primeiro às criaturas e não a Deus. Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que os nomes são atribuídos por primeiro às criaturas e não a Deus. Com efeito, nomeamos algo na medida em que o conhecemos. Pois, segundo o filósofo, e toda vez que ele fala o filósofo, pela centésima, milionésima vez, é Aristóteles, os nomes são os sinais do que conhecemos. Ora, por primeiro conhecemos a criatura e não a Deus. Logo, os nomes dados por nós, por primeiro, convêm às criaturas e não a Deus. E alguém pode perguntar, e o budismo? E aí vem aquela coisa, budismo vem de uma base de filosofia que considera a auto-organização e não considera nenhum Deus criador. Logo, essa questão toda aqui não diz respeito ao budismo, não dá para dialogar porque não tem nada a ver, a não ser com o tipo de budismo que ocorre no Japão, já na era moderna, que aí é outra coisa, e aí eu não tenho especialização suficiente para falar sobre ele. Tá bom? Então, é, século XVI, XVII, não me lembro, esse budismo Shin, por exemplo, né? E aqui nós temos aqui que o Buda Amitabha faz todas as coisas para as pessoas, ele é Deus, ele cria e tal. Não, aí não é comigo. Eu não tenho especialização nessa área. Então não tem como eu dialogar. O que eu entendo como especialização é o budismo indiano e o budismo chinês. O budismo indiano e o budismo chinês, nas suas N escolas, portanto, budismos, não fala de Deus como criador. Aliás, refuta a ideia de um criador na pessoa de Ishvara, que está ligado com a filosofia Shankya. Depois refuta a ideia de Brahman, recusa a ideia de Brahman, que está ligada à ideia de um Deus panenteísta ou panteísta, né, que emana coisa, refuta. Né? Então aqui, Ishvara não corresponde ao Deus de Israel. Brahman também não. Então, como que vai fazer o diálogo? Não tem diálogo. Não dá para fazer nada. Então vamos continuar. Além disso, segundo Dionísio, nomeamos Deus a partir das criaturas. Ora, os nomes das criaturas aplicados a Deus são atribuídos por primeiro às criaturas do que a Deus, como os nomes leão, rochedo, etc. Logo, todos esses nomes são atribuídos por primeiro às criaturas e não a Deus. Três, ademais, todos os nomes que são atribuídos em comum a Deus e às criaturas são atribuídos a Deus como a causa de tudo, segundo Dionísio. A- ó, todos os nomes que são atribuídos em comum a Deus e operador lógico de somatória às criaturas. Portanto, se eu tenho um operador lógico de somatória, eu não posso falar ou e nem excluir um. Então é sempre a combinação de dois. Então é Deus e criatura, nome comum. São atribuídos a Deus como causa de tudo, segundo Dionísio. Então, quando eu junto os dois elementos de causa primeiro, ou causa eficiente, e nomeio criaturas, eu digo, são atribuídos a Deus como causa de tudo. O que ele está falando? Ele está falando do livro do Gênesis. Quando os homens começam a nomear e as mulheres começam a nomear coisas, de acordo com aquela história muito poética do Gênesis. É uma poesia, basicamente, né? Uma teopoética que está ali dentro. Ah, tem gente que acha que não, não é. É literal. Começa a ficar complicado, né? Falar que é literal, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você vira criacionista dos Estados Unidos, né? Aí você começa a achar que tem realmente Adão e Eva, que em algum momento você vai achar um casalzinho lá enterrado em algum lugar, com uma espada de fogo de um querubim, um túmulo deles marcando túmulo. Coisa de cinema, assim, né? Podia fazer um roteiro de cinema, ia ficar interessante para cinema, né? Porque na realidade é bem complicado de conseguir isso aí, não vai dar, deixa pra lá isso aí, entendeu? Só ler a epopeia de Gilgamesh, você vai ver que os elementos estão lá. Então é antes, entendeu? Então não dá para ir tão longe assim, né? Então o que que é? Aquilo é uma coisa inspirada por Deus, entre aspas, se você acreditar na teologia revelada, então é uma coisa inspirada por Deus, é uma literatura inspirada para dar uma ideia para o povo judeu do monoteísmo, né? Então, mas Jesus não acreditava no Gênesis? Sei lá, não perguntei para ele, mas eu acho que talvez, não sei. Jesus não achava que o Gênesis era a palavra de Deus? Eu acho que ele achava, ele era judeu. Então ele achava que tudo aquilo que estava na palavra de Deus era verdadeiro? Eu acho que não, porque ele corrige várias coisas lá nos evangelhos.
Então, como é que fica? Jesus, dentro do sistema da teologia revelada cristã, é o centro da onde a gente extrai as perspectivas para a leitura da Bíblia, inclusive do livro do Gênesis, certo? Então, mas o que isso tem a ver sobre a veracidade científica do Gênesis ou não? Veracidade científica do Gênesis não pode ser verificada e nunca vai poder ser verificada, é melhor a gente simplesmente se conformar com isso, né? Então, o que que é o Gênesis? É, literatura poética, né? Fala alguma coisa, inspira bastante gente a falar um monte de coisa durante a teologia toda, inspira a ideia de por que é que o homem e a mulher são seres caídos, né, que morrem, adoecem, envelhecem. Então é bem válido aquilo que está lá. Agora, é literal? Posso confiar ao pé da letra? Não, né? A razão te conduz a Deus, né? Então, assim, a razão é parte da coisa, né? Tem que usar o princípio de razoabilidade para ler, né? Ah, mas por que você está falando isso? Porque nos Estados Unidos nós temos pessoas que acham que aquilo ali é literal, e aqui no Brasil começou a ter também. Tem gente que até fala assim: rasgue a Constituição Federal e coloque a Bíblia no lugar. Meu Deus, vai fazer direito, pessoa. Faça. Nós estamos falando de fazer direito, não é fazer as coisas certas. Fazer direito significa ir fazer uma faculdade ou um bacharelado em direito, para entender como funciona a Constituição, o princípio dos três poderes, freios e contrapesos. Aí tem que ler Rousseau, Montesquieu, né? Aí vai lendo um monte de gente. John Locke, como se construiu o Estado moderno e assim por diante, né? E vai ver que não tem a ver uma coisa com a outra. Falar isso é uma aberrância, né? É a mesma coisa que falar assim: eu gosto de comer melancia. Portanto, plantei caju. Você falou o quê? Mas você gosta de comer melancia? Você não deveria plantar no seu jardim melancia? De acordo com o início da frase? Sim, mas mudei de ideia, gosto de caju. Então não tem paralelo nenhum. É a mesma coisa. Não faz sentido. Entende? Então, vamos continuar. Ora, o que é atribuído a algo em razão da causalidade é dito dela em segundo lugar. Por exemplo, o animal é dito sadio por primeiro e o remédio em segundo lugar, enquanto causa da saúde. Logo, esses nomes são atribuídos por primeiro à criatura e não a Deus. Tá tranquilo aqui, né? Eu vou falar de remédio como causa segunda quando eu atribuir que o animal está doente. Senão, tomo por partida que o animal é sadio. Você já se questionou por quê? Por que a gente não pensa no animal doente logo de cara, mas a gente sempre pensa, fala animal, você considera que ele está sadio? Por quê? Você fala para você, pense no animal. Você não pensa no animal doente. Difícil. A não ser que você esteja envolvido com alguma coisa. Aqui começa a entrar um pouco de teoria da epistemologia. Por que que a gente pensa direto no animal comum, saudável, não doente? Por quê? O que acontece? Aqui tem um certo diálogo com o budismo. O budismo vai pensar, budismo indiano, da escola de Nalanda e Vikramashila, dois centros universitários indianos do século II e século IV, respectivamente, vai pensar a vida como sendo os cinco agregados são contaminados, os cinco agregados são sofrimento, os cinco agregados estão doentes. Como assim tem diálogo? Não tem diálogo, porque o cristão pensa tudo, o cristianismo pensa tudo saudável, não pensa, né? Como assim? Pensa sim, pensa tudo saudável. Não, o cristianismo não pensa tudo saudável. O cristianismo pensa as coisas mediante o pecado original e o decaimento das coisas. Pensa as coisas como assim: o mundo está doente, o mundo já sob maligno, o mundo está em trevas. Por quê? Porque você tem doença, envelhecimento e morte, guerras, violência, assim por diante. Então, aqui tem um certo momento que conversa com o budismo, dessas dois centros universitários que tem a tradição que vai chegar na China, vai chegar no Tibete, e vai formatar todo o conceito de budismo que tem ali. Que é a ideia de que os seres humanos precisam fazer algum tipo de correção em si mesmos, de modo que consigam parar esses sofrimentos existenciais. Para a teologia revelada cristã, você não para isso com o sacramento da igreja. Ah, eu vou na missa todo dia. Ótimo. Rezo o rosário. Ok. Rezo a liturgia das horas. Ok, você é um dominicano, basicamente. Dominicano faz essas três coisas. E depois? Então eu não ficarei doente. Errou. Não vou envelhecer. Errou. Não vou morrer. Errou.
Mas vou ressuscitar. De acordo com o dogma teológico, talvez. Por que talvez? Porque, de acordo com os dogmas teológicos, você precisa se garantir em relação. Não basta só os sacramentos. É necessária a conversão do coração. Então aí já começa a pegar mais pesado, entendeu? Mas aumenta a chance, aumenta, sem dúvida, essa exposição ao sacramento aumenta a chance. E no budismo? No budismo não tem sacramento, não tem liturgia das horas, não tem rosário. Tem o que lá dentro? Tem recitação de textos, de sutras, tem meditação no sentido de combinação de concentração e análise. O que mais que tem? Mas tem mantra, eu vi na internet, tem mantra. Tem mantra. Mantra é um processo mnemônico ou de memorização de dados ensinamentos do grupo para você tentar aplicar. E depois não tem nada. Não tem essas promessas salvíficas do final dos tempos, onde Jesus vai voltar e vai libertar todos do sofrimento pelo seu poder. Não tem. Buda, numa Paranibbana Sutta, em Pali, escrito em Pali e divulgado e feita a transmissão oral até hoje, estudos até hoje em Pali, ele diz: Eu não sou Deus, não façam preces para mim. Por quê? Porque eu não vou atendê-las. O que eu pude fazer é ensinar sobre a verdade. Aí, no caso, Dhamma, ou Dharma em sânscrito. Dhamma em Pali, Dharma em sânscrito. Se você quiser a libertação, você tem que entender sobre a verdade. É isso que ele fala. Então, aí você precisa de meditação e de concentração meditativa. E só, ué, não adianta fazer prece para mim. Ele fala claramente lá: faça prece para mim, não consigo te atender, não sou divino. Então você tem uma diferença muito grande entre Jesus, que se diz divino, e Buda, que se diz não divino. Duas coisas gigantescamente diferentes. Certo? Qual é melhor? Do que nós estamos falando? Nós estamos entendendo o sistema. Qual é melhor é uma opção sua. Você quer seguir os dois? Quer seguir um? Não quer seguir nenhum? Opção sua. Hã? Não, mas se você está falando da Suma Teológica, então você está tentando me converter? Isso é uma maneira muito ruim de pensar a coisa. Estou tentando te converter por quê? Para quê? Converter para quê? Ah, para eu encontrar a salvação. A salvação só pode ser encontrada por você mesmo. O que eu posso fazer aqui é te elucidar alguns elementos para você pensar a sua própria vida. Agora, te converter, quem faz é você mesmo. No sistema teológico cristão é Deus que movimenta o seu coração e te leva até ele. O Plínio não tem nada a ver com isso. O texto não tem a ver com isso também. Isso tem as elucidações dadas pelo texto podem, dentro de uma perspectiva específica da teologia da graça, serem considerados como um movimento do amor de Deus para você, de ajuda, de adendo. Mas o que a gente precisa para salvação, tanto na teologia cristã revelada, quanto na teologia natural budista, nos dois lados, você já tem, que é o que? Seu intelecto, que é o seu coração, seu intelecto, suas emoções, sua capacidade de pensar. Isso já está dado. Agora, na superação do pecado, que não está no conceito budista, não está lá no sistema, na superação do pecado, porque é algo que tem a ver com a justiça de Deus. Então você precisa do auxílio de Deus para superar aquilo que você provocou contra Deus. Aí você fala, cara, não estou entendendo muito bem que coisa, que é isso? Então, isso lá na frente, agora não dá. Ah, você tá me enrolando, você quer que eu fique voltando aqui nessa aula para você ficar. Não dá, agora não dá, porque tem que seguir o sistema, a lógica do sistema. Senão eu começo a falar as coisas, e aí você acha que você entende, e no final você não entendeu. Por quê? Porque a gente tem sempre elementos que vêm da nossa experiência de vida. E a gente lê palavra como justiça, equívoco, unívoco, de acordo com o cabedal cultural que a gente traz. Só que pode não corresponder, e normalmente não corresponde ao cabedal cultural do Tomás de Aquino. E aí, quando a gente lê justiça, a gente entende um conceito que é aquele que a gente traz, e o Tomás está definindo outra coisa. Aí a gente começa a ficar confuso no meio do processo. Então, todo esse passo a passo que a gente vem fazendo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, é justamente para a gente conseguir entender: olha, eu tenho um conceito de justiça, e o Tomás está falando de outro conceito de justiça, e o sistema de desenvolvimento dele pode ter reflexo no meu conceito, pode não ter. E eu preciso esclarecer isso. Isso é só a justiça. Imagina o que é fé,
o que é caridade, o que é esperança, o que é verdade, né? E assim vai indo. Pecado, etc. Eu posso ter um conceito que veio do meu pai, veio da minha mãe, veio do que eu li, etc., mas não bate com o do Tomás. Aí o Tomás fala uma coisa, eu fico revoltado com ele, sem entender o sistema. Então tem que ser passo a passo, para a gente entender o que o Tomás está falando. Aí depois fazer um paralelo. Não é imediato. Por quê? Porque as semânticas, os conceitos, os princípios, eles variam de acordo com a cultura e variam de acordo com a experiência. Se for só cultura, dá para resolver. Agora, de acordo com a experiência, o bicho pega. Por quê? Porque cada experiência depende de rede familiar, rede de escola, rede de contatos com pessoas, experiência que se pode ter com os outros mundos, mundo espiritual, mundo material, mundo científico. Fica muito complicado. Então tem que ir passo a passo mesmo. Não tem jeito de a gente pegar e ir rápido. Bom, então continuando. Ora, o que é atribuído a algo em razão da causalidade é dito dela em segundo lugar. Por exemplo, o animal é dito sadio por primeiro e o remédio em segundo lugar, enquanto causa da saúde. Logo, esses nomes são atribuídos por primeiro à criatura e não a Deus. Agora vai vir o Tomás. Em sentido contrário, você fala, pô, o Tomás aqui não é sempre do contra, né? Ele é o carinha do contra. Não é que ele é o carinha do contra, é o sistema dele, né? Ele coloca e depois ele fala, não, sentido contrário. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Dobre os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus, de quem toda a paternidade recebe seu nome no céu e na terra. Tá, aqui nós temos um problema. Uau. Deus é infinito? É. Jesus, Senhor Jesus, Jesus é uma pessoa humana. Certo, pessoa humana. Pessoa humana tem começo, meio e fim, necessariamente, porque nasce, depois morre. O meio pode ser muito curto, mas tem começo, meio e fim. Tá. Jesus tem um pai que é criador, como é o criador meu e seu. Ok. Então a gente chama ele de pai no sentido de criador. Mas não corresponde à nossa essência. Mas corresponde à essência de Jesus. Aqui tem uma diferença enorme entre a gente e Jesus. Por quê? Porque Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, portanto, ele participa da essência divina, enquanto eu e você não participamos da essência divina de maneira direta. E aí tem gente que gosta de questionar isso, né? Atualmente nós temos teólogos dizendo que não, que eu e você somos, na verdade, todo o universo é um grande sistema divino que se refaz e continua se refazendo. Pô, não dá, né? Não dá. Eu não consigo ver, por exemplo, Discovery Channel. Pode ser que ele vai falar assim, mas você tem uma visão muito ingênua, mas pra mim tem algo errado. Ó, tem uma zebrinha, filhotinho andando assim no pasto. Aquele bicho come mato, meu. Tá andando assim, tic, 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 aí vem um bagulho assim, um leão e cá no bicho. Você fala assim, ô louco, o que aí tá acontecendo? Mas não tem problema. O leão tá só comendo. Coitadinho do leão. Tá, mas diante da teologia revelada, de Deus que é pleno amor, perfeito, bem máximo. O que tem a ver aquele negócio ali? Ou a gente esqueceu que a zebrinha está sentindo dor sendo dilacerada ali, arrancado pedaço de carne para tudo lá. Mas tem problema, né? A zebrinha pensa assim: ah, não, estou sendo comida. Vou sustentar o leão que está me comendo. Que legal. Eu não acho que ela pensa assim, né? Então, algo está errado. E diante desse mal, a ausência de ordem, a ausência de harmonia e etc., a gente olha e fala assim: alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, nos diz algo sobre a ordem das coisas, como elas poderiam ser e não são. A contraposição entre como poderia ser e não é faz parte da teologia revelada. Por quê? Porque em Cristo todas as coisas se harmonizam no céu e na terra. Então a zebrinha não deveria morrer pelo leão. Mas faz parte porque a gente está acostumado com isso, a gente vê isso e a gente faz dessa maneira, porque a gente mata boi, mata carneiro, mata para ficar comendo. Mas se a gente for observar no sentido altruístico ou empático das coisas, não era para ser bem assim, não, hein? Por quê? Porque nós temos um modelo a partir de Jesus, que é um modelo de Deus, que é Pai e que ordena todas as coisas sem que exista sofrimento. Isso é meio que até instintivo na gente.
certo? Então, alguém pode dizer assim, mas isso é cultural, porque se você tivesse sido criado numa cultura que a crueldade está presente, então você acharia que é normal. Isso é muito David Hume, né? É muito assim, tábua rasa, né? Ó, tudo que você escreve na lousa branca pega. Eu acho que não é bem assim, porque a gente tem o sentimento de projeção. Eu me projeto no outro e sinto a dor do outro, se tivesse no lugar dele. Isso não dá para você falar, não dá para deformar a consciência. Se eu fico insistindo, eu fico cruel, né? Ou eu falo assim, não, tudo bem, é normal, mas é por insistência. Da mesma maneira, o contrário é possível, que é o caminho da santidade da teologia revelada. Se eu me condiciono, me treino em função da maior virtude humana possível, que é a misericórdia ou a compaixão, como Tomás de Aquino disse, Santo Agostinho, etc. O que é misericórdia? É o coração que compreende, a mente que compreende as misérias suas e dos outros. E não quer ficar dentro dela. Então começa a ajudar a si mesmo e os outros para não ficar dentro delas. Uma das misérias é ficar, né, vendo crueldades como essa. Ah, mas como você é ingênuo, bonitinho. Eu não estou falando de bonitinho, não. Aí, fica lá no lugar da zebrinha lá. Vamos ver como é que você faz lá. Vai lá. Vamos ver se é bonitinho então. Bicho vira o papaléguas, né? Ah, né? Sai correndo, né? O leão vai atrás, pega você, entendeu? Então não tem jeito. Essa questão do mal no mundo é uma coisa que vai permanecer. Os budistas, como eu disse, de Nalanda, Vikramashila, Dantapur e Takshashila, que são grandes centros universitários que formataram tratados, explicações dos sutras do Buda, etc., que floresceu na Índia do século mais ou menos antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo. Nós temos aí essa faixa de 6 séculos, onde esses tratados são feitos, etc., e a questão do mal no mundo está lá. Só que uma maneira de se libertar do sofrimento não é pela fé, é por meio de exercícios, que a gente pode dizer exercícios espirituais ou mentais ou emocionais, que condicionam a gente a ficar cada vez mais misericordioso, mais compassivo. Mas é necessário que fique cada vez mais inteligente, porque senão você não consegue manter a compaixão e a misericórdia, né? Mas é dentro do âmbito humano. Teologia natural, razão natural. Agora, quando se fala de cristianismo, quando se chama Deus de Pai, muda a situação. Por quê? Porque nós temos um ser humano que tem a mesma essência de Deus, aí causa unívoca, entra na questão da questão anterior, que tem a mesma essência e que não produz equívocos ao nomear Deus, como a gente produz equívoco. O que quer dizer isso? A partir daquilo que a gente vê, a gente fala de Deus, beleza? Sempre está imperfeito. Quando você tem um ser como Jesus, que é Deus também, de acordo com o sistema, se você quer aceitar isso, não importa. A gente já entendeu isso, né? Ah, para mim, Jesus não é Deus, como aquelas coisas de criança. Olha, isso aí não interessa. O sistema diz que ele é Deus. Portanto, as relações lógicas internas do sistema estão coerentes em relação a esse princípio fundamental de que ele é Deus. No momento que a gente vê isso, tem que entender o sistema dentro do seu conjunto lógico. Então, dentro desse conjunto lógico, sendo Jesus Deus, as causas de nomeação são unívocas, ainda que na sua natureza equívoca, humana. Daí a certeza da salvação pela fé. Porque se eu acredito em Jesus e ele tem a natureza unívoca com Deus, tudo que ele fala de Deus aparentemente pode ser equívoco, mas na sua essência é unívoco. Portanto, eu posso botar fé naquilo que ele fala. Ah, mas quando é contradição? Então aí é dado de fé. Mas quando há contradição dos ensinamentos de Jesus, Jesus fala assim: pode matar, não pode matar, pode roubar, não pode roubar. Bom, se você ler os evangelhos, você vê que não tem tanta contradição assim. Tem algumas. E aí, o que eu faço com elas? Conviva. Tem que tentar contextualizar. Tá bom? Então, por quê? Porque é próprio do sistema. Claro, se você sai do sistema e fala assim: eu não acredito que Jesus é Deus, o sistema rui. Por quê? Porque daí você não precisa olhar nada. Agora, se você entra dentro do sistema, eu quero entender o sistema de dentro do sistema religioso que ele formata, estrutura, aí vira outra coisa. Então, fé é esse ingresso no sistema.
Por quê? Porque aquilo faz sentido para você, porque você se sente bem, tem conforto, tem bem-estar, porque tem alguma coisa que te diz que vai te leva para além daquilo que você compreende, né? Então aí você entra dentro do sistema. Diga, Vitória. Obrigada, professor. Uma pergunta, então, talvez uma confusão minha, pero para entender um sistema, eu tenho que acreditar no sistema? Então, de certa maneira, você tem que acreditar que entender o sistema é bom. Entende? Você tem que acreditar que o sistema entender o sistema é algo bom para você, porque senão você não se motiva para isso. Agora, acreditar no sentido de colocar as suas esperanças, arriscar aquilo, etc., como experiência, é interessante, para ver se o sistema é adequado para você. Agora, botar todas as suas fichas 100% naquilo, toda a sua vida e assim por diante, bom, aí tem que ser uma decisão sua, entende? Mas eu acho que essa decisão tem que ser pensada antes. Por exemplo, as pessoas deveriam pensar 10 anos de estudo de cristianismo antes de tomar a decisão. Eu vou ser um cristão mesmo. Então, pelo menos 10 anos. Estuda todo dia, mas diante de aulas boas, né? Porque mais ou menos vai te deixar doido, né? Mas diante de aulas boas, que são críticas, analíticas, aí a pessoa realmente pensa. Aí fala, não, agora está na hora, porque agora eu entendi o sistema. Não direto, porque entrou na igreja e falou, ai, tive uma sensação de que Jesus está aqui, agora vou ser cristão. É ótimo, aí você vai se perder, né? Porque daí Jesus vira um reflexo do próprio eu. E aí, se Jesus, que está lá naquela igreja X, não atende você, você pula para outra. Aí vai pulando, vira pula-pula, entendeu? Parece videogame, não, parece supermercado, né? Aí esse sucrilhos aqui é bom, aquele ali não. Ah, agora com enjoei desse aqui, agora quero comer esse aqui. Aí come, 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 ah, floquinho de chocolate. Eu não gostei mais de chocolate, agora quero floquinho colorido. Vai lá, pô, entendeu? Vai mudando assim. Aí, então, por quê? Isso é uma falta clara de confusão. Por quê? Porque foi rápido demais. Às vezes tem preguiça também de estudar, como você. Vocês não são preguiçosos, vocês gostam de estudar. Agora tem gente um pouco preguiçoso, né? Não gosta muito de estudar, quer fazer outras coisas. Aí cai nessa malha. Então, o mais interessante é estudar de 8 a 10 anos o sistema. Aí depois você toma a decisão, se você realmente quer viver aquilo. Se não, pode acontecer isso. Um reflexo do seu próprio eu, e aí não está muito bem pensado, não foi muito bem refletido. E aí acontece tudo isso aí, né? Essas revoltas todas, né? Isso muito tem a ver também, Vitória, com a questão de uma certa desconfiança de Deus, uma mecanização de Deus. Então, se a Vitória não batiza logo a criança dela, a criança morre e vai para o inferno. Que Deus mecânico, não sabe pensar, não, Deus é um bicho estranho que manda a criança para o inferno? Como é que é isso aí? Então é mais cruel do que eu, porque se eu vejo uma criança, não batizou, eu olho para ela, eu falo, que vou mandar ela para o inferno? Nada. Né? Não, mas eu sou Deus, e minhas leis são eternas, minha justiça é uma só. Ah, vamos com calma. Se ele falar para você assim, quero a misericórdia e não o sacrifício, de cara ele tem que ser mais misericordioso do que eu. Então, assim, algo está errado. Mas essa estrutura de Deus mecânico permanece como se as leis fossem algo que tá lá e não pode ser mudado, e o próprio Deus não faz nada em relação a isso, porque Deus coincide nele leis e misericórdia. Pois é, leis e misericórdia coincidem, portanto, a misericórdia vence. Porque é uma questão de necessidade. Se ser humano está decaído, como é que ele vai cumprir lei? É uma necessidade que a misericórdia esteja acima da lei, mas a pessoa não pensa assim, né? Ah, porque se não batizou, vai para o inferno. Não vai. É interessante para a criança socialmente ser batizada. Por quê? Porque dela faz parte de um grupo. E como é um costume social, se você fala assim, não faço parte desse costume, porque coitada da criança sofre preconceito. Mas em termos de escolha da fé, ela vai fazer mesmo a escolha da fé quando ela ficar mais adultazinha, né? Depois da adolescência, daí ela vai começar a pensar a respeito de vida, porque ela tem experiência. Aí vai, passa um tempo, aí é a hora de estudar, né? Fase da Júlia agora, né, Júlia? Tá com 25 anos de idade, já, né? Tá entrando no doutorado. Agora é hora de pensar mais seriamente sobre isso. Agora pensar seriamente sobre isso. Antes disso, você vai pensar o quê? O cara nem sabe o que tá fazendo, ele tá doidão, ele tem que só noções, entendeu? Loucão. Ah.
Tudo que ele vai quer experimentar, vai pegar a religião como? Né? Então, agora é a fase que ele. Agora é a fase da Júlia que ela realmente vai começar a pensar. Daqui até 35 anos de idade, ela tem que pensar seriamente sobre a vida dela. Porque vai casar, ter filho, ou vai virar freira, ou sei lá o quê, entendeu? Vai ter aí a fase dela, né? De ver as coisas, né? Então aí tem que pensar seriamente sobre. Certo? Agora, não é pensar seriamente sobre para entrar no sistema e parecer um robô. Deus não é robô, o ser humano não é robô. Né? Então, tem que entrar para pensar, olha, quais são os limites do sistema, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, assim por diante, né? Entende? Então, quando coloca-se Jesus como pai, que pai que manda o filho para o inferno? Não é de graça assim. Ah, não batizou, manda para o inferno. Descarta logo. Oxe, tem pai assim, né? Mas é muito humano, né? Por que chamou você para a existência para mandar você para o inferno assim de graça? Que é isso aí agora? Não batizou, manda para o inferno mesmo, tô nem vendo. Que isso? Deus mecânico, né? Então Deus não é mecânico. Ele não sendo mecânico, a gente chama ele de pai no sentido equívoco da palavra, porque Jesus chama ele no sentido unívoco. Então a gente tem que entender essa lógica do sistema, de modo que, como você perguntou, tem que ter fé? Tem que ter fé, confiança. Mas a confiança tem que ser raciocinada antes, tem que ter razão antes. Razão no sentido, não razão moderna, mas razão experiencial do homem, da mulher contemporânea, que pensa as coisas já diante de um processo histórico de questionamentos em relação às religiões, dogmas, seja cristão ou não cristão. Né? Então, aí sim, uma grande consciência, prudência, né, sabedoria e adentra o sistema para tentar viver aquelas experiências lá, para conhecer mais a si mesmo. Aí faz sentido. Senão não faz muito sentido, não. Se for só porque Deus vai me mandar para o inferno e eu quero coisas materiais, Jesus já bloqueia a gente de cara falando: os comerciantes não entram na casa do meu pai. Os comerciantes não é comerciante de venda, é que não pode fazer comércio com Deus, toma lá, dá cá. Se eu vou na missa, ele me dá bens materiais. Se eles me dão bens materiais, então eu estou feliz porque estou agradando a Deus. Errou. Os comerciantes não entram na casa do meu pai. Ele fala, claro, não dá para fazer isso aí. E, e olha só, quando a gente lê, alguns 2 dias atrás, nós tivemos a- o relato do jovem rico, que ele fala para Jesus assim: já cumpri todos os preceitos da lei, os 10 mandamentos, desde pequeno eu cumpro tudo, mas é arrogante até o talo, né? Se Jesus perguntasse, aí, eu não ia, não tenho coragem de falar um negócio desse. Tem moleque arrogante, entendeu? Doido. Ah, tudo que está na lei eu cumpro. São 600 e tal lá preceitos, meu. Mas Jesus só pergunta dos 10. Ele fala, não, esses 10 aí é comigo. Matei. Jesus não olha para ele com uma cara que eu olharia, que é moleque louco. Jesus olha para ele com compaixão. Lê lá. Tá? Jesus olhou com ele com misericórdia. Olhou para ele com misericórdia e disse: É? Então falta só uma coisa para você, senhor apego, né? Porque é tanto apego ao seu eu assim. Vai, vende tudo que você possui e dá aos pobres. O moleque fica triste e sai andando. E aí os discípulos falam: pô, mas assim ninguém se salva. Óbvio, né? Eu disse: hein, ô Vitória, se alguém virasse para você assim, Jesus virasse para você assim: Vitória, pega tudo que você tem e dá aos pobres e vem atrás de mim. Ah! Se falasse isso para mim, eu já ia começar. Como é que é? Entendeu? Como é que é essa? É, vem com a roupa do corpo, bora. Que? Como é? Com a roupa do corpo? Entendeu? Então, tem gente que acha que não, se ele me chamar eu vou. É, pode ser, mas eu teria problema, sinceramente. Não sei se vocês teriam, mas eu teria. Você fala assim, eu ficar. Mesmo porque eu não sei que ele é Deus, né? Eu tô vendo um profeta, né? Agora eu sei que ele é Deus, porque é a construção cristã, mas na época eu tô vendo um profeta, hein? Um rabino que tá lá no meio de um monte de rabino, lá, uns 50, 60 que estão lá. Aí eu tô olhando para um, e o cara fala assim: então falta só uma coisa. Vende tudo que você tem pros pobres, pega a roupa do corpo e vem dar um rolê comigo. Que? Não. Aí os discípulos de Jesus falam assim: mestre, ainda bem que você não pediu isso para mim, né? Aí eles falam para ele assim: olha, isso aí é difícil, hein, mestre? Quem que vai se salvar desse jeito? Aí Jesus fala: a Deus nada é impossível.
Ou seja, nossa, uma atitude de alta fé. Tem que ser muito pensado. Não dá para encarar assim, não, aí. Entende? Vou encarar. Vamos! Vamos! Ai, ai, ai. Tem que ser pensado, tem que ser muito bem pensado. Entrar numa dessa daí é complicado, entende? Mas veja que Jesus olhou para ele com misericórdia, não olhou para ele com reprimenda. Aí começa a falar alguma coisa de Jesus, alguma coisa meio séria de Jesus, que a gente não está acostumado. Jesus não é mecânico. Depois, quando tem alguns dias atrás, o evangelho fala assim: uma mulher estrangeira chega para Jesus e fala: meu filho está possuído por um espírito do mal. E Jesus fala assim: tudo bem, mas primeiro eu tenho que dar o pão para os filhos. Não convém eu dar pão para os cachorros, para os estrangeiros. E o que que a mulher responde para ele? Mestre, mas as migalhas que caem da mesa, os cachorros comem. E Jesus fala o que para ela? Se Jesus é mecânico, ele fala assim: vai lá, sai daqui, já falei. Jesus responde para ela o quê? Em função da inteligência da sua resposta. Vai, teu filho está livre. O que é isso? Jesus não é. Começa a mostrar que nesse modelo, nesse sistema, Deus não é uma criatura mecânica. Se você dá uma resposta inteligente, ele tem uma resposta de contrário. Olha, mais misericórdia. Se você clama por misericórdia, te responde com mais misericórdia. Então, começa a modificar o sistema de justiça, de fé. Começa a ter um outro tipo de Deus ali, que parece que atualmente parece que está meio esquecidão, né? Fica um negócio estranho, né? Hoje parece que está quase voltando à época da vamos botar fogo nos outros, né? Quase chegando lá já. Pô, estranho, está esquecendo de Jesus de novo. Jesus tem que ser lido nos evangelhos, tem que ter uma certa sensibilidade, né, para ler. Senão aquilo que você perguntou, não, mas então, coitado das pessoas, né? Para ver um sistema, ela tem que ter fé de antemão. Não dá para ter fé de antemão. Fé tem que ser pensada antes. E o nosso mundo não pensa muito bem assim, né? Você tem que ser do time. Se você não for do time, vai ter derby, entendeu? Uma porrada. É esquisito, né? Porque você tem que colocar sua vida inteira aqui no risco. Tem que ir com calma, né? Tá bom? Então, tem que ter fé de que estudar é bom. Tem que ter fé de que entender o sistema é bom. Agora, fé no sistema, tem que pensar um pouco, né? Tem que ir com calma aqui. Tá bom? Então, de quem toda a paternidade recebe seu nome no céu e na terra. De toda a paternidade, quer dizer, causalidade das coisas que existem, recebe seu nome no céu e na terra. Está dizendo para a gente, de acordo com a carta aos Efésios, que quem nomeia, na verdade, é Deus e a gente capta aquilo que Deus quer. Tem um sentido de providência, de governo de Deus no mundo aqui, de todas as coisas, etc. Porque todo intelecto vem de Deus, então se eu e você temos intelecto, isso significa que a gente é capaz de nomear mediante uma causa primeira, que é Deus. Isso é o sentido de Tomás de Aquino. Claro que a gente é livre para nomear, para captar a essência e assim por diante, mas a gente capta a ordem das coisas. Essa ordem captada pelas coisas tem um fundamento comum, que é a causa eficiente, Deus, ou causa primeira. São coisas distintas, mas falam a mesma coisa. O mesmo argumento parece valer para os outros nomes atribuídos a Deus e às criaturas. Logo, estes nomes são atribuídos por primeiro a Deus e não às criaturas. Respondo, porque ele está falando de causa, né? Aqui. Então, quanto aos nomes atribuídos por analogia a vários, é necessário que sejam atribuídos com referência a um único. Por isso, esse deve figurar na definição de todos. Como a razão que o nome significa é a definição, como se diz no livro 4 da Metafísica, é necessário que esse nome seja atribuído por primeiro àquele que figura na definição dos outros. Em segundo lugar, aos outros, por ordem, segundo se aproximam mais ou menos do primeiro. Por exemplo, sadio, atribuído ao animal, entra na definição de sadio, atribuído ao remédio, que é chamado sadio, enquanto causa a saúde do animal. E entra igualmente na definição de sadio, atribuído à urina, que é chamada sadia, enquanto sinal da saúde no animal. Então, nós temos aqui uma questão de linguagem, né, de substantivo primeiro, substantivo segundo, adjetivo e assim por diante. E aí
você tem uma escala de valores aqui dentro e um sistema gramatical que está te dizendo sobre uma ordem. Isso é interessante pegar, que tem uma ordem. Ordem de grandeza, ordem de valor nas coisas, que é uma correspondência, e que essa correspondência pode falar alguma coisa de Deus. Pro sistema que nós estamos vendo, fala de Deus. Se você pensar fora do sistema, não necessariamente fala de Deus. Pode falar de um sistema cultural. Mas dentro do sistema, um sistema que foi amarrado aqui por Tomás de Aquino, chamando Deus de Pai, com um correspondente unívoco em Cristo, pela nomeação, então aí cria-se toda essa questão aqui que ele está colocando, e que usa como princípio a ordenação constante no metafísica, na categorias, no perihermeneia e assim por diante, né? São todos instrumentos aristotélicos que falam da ordem ou logos das coisas. Aí aqui tem um paralelo com o budismo. O budismo tem ordem. A palavra dharma é ordem. Essa ordem vem do quê? Vem da auto-organização. Portanto, a questão aqui, de novo, não fala muito com o budismo, entende? No sentido de lógica interna de sistema. Mas vai falar com o budismo, daquele tipo de budismo que eu falei para vocês, né? Que é visto ali na Índia, na- nas grandes universidades monásticas, que não eram só monásticas, mas também tinha uma série de outras ciências ali dentro, né? Monástico no sentido só de budismo, não. Vários outros sistemas lá dentro. É, fala-se de gramática, fala-se de ordem, mas não tem como causa primeira Deus. Tem o quê? Tem a auto-organização. E o que é essa auto-organização? O sistema se torna um sistema equilibrado à medida que encontra as formas mais eficientes e eficazes de movimento. Como? Por quê? Porque funciona mediante princípio de máxima otimização. Mas quem criou esse princípio de máxima? Não está lá, essa pergunta não é feita. Por que não é feita? Porque não é do sistema lógico do budismo. Essa pergunta, quem criou, não está lá. É, um, é uma pergunta que é feita para o hinduísmo védico, como a gente olha hoje. Na época não era isso, né? Na época você chamava de Vedas, Upanishads e assim por diante, as diversas escolas. Na época do Buda, 64 escolas lá dentro. Tem gente que fala que é 32, na verdade, mas, bom, tem gente que fala até que é 18. Não, depende. Então, mas tá lá. Várias escolas pensando. Sistemas de auto-organização aparecem em diversas escolas, mas se destaca a escola Charvaka e a escola Sankhya, que falam de auto-organização de Deus. A escola Sankhya se divide em dois: a auto-organização, de um lado, e Deus criador do outro, como Ishvara, Deva. Mas aí não é o Deus criador nosso, é outra coisa ainda. As escolas que não estão dentro de Charvaka nem de Shankya são as escolas que estão ligadas ao movimento bramânico. Essas escolas bramânicas têm como Deus emanador, não é criador. Então você tem movimentos de contraposição na sociedade indiana em relação ao meio soteriológico de libertação do sofrimento. As escolas que são bramânicas entendem que você retorna para Brahma. As escolas que são de auto-organização entendem a coisa pelo nirvana, ok? Então o budismo vem dessas raízes aqui, ó, do nirvana, tá bom? Então é de auto-organização. Se a gente fosse dizer do cristianismo, se fosse possível inserir ele dentro do sistema indiano, onde ele estaria? Ele estaria mais próximo do sistema Shankya de Shivara, mas não é a mesma coisa, mas estaria mais próximo aqui. Portanto, ele estaria na contraposição do budismo, embora seja uma ramificação próxima, estaria numa contraposição ainda maior em relação ao brahmanismo. Por isso que não dá para entender muito bem teólogo entrando dentro dessa, falando que é Brahman e Deus, o pai de Jesus, são próximos. Não são. Tem diferenças fundamentais em termos de racionalidade e constituição inicial do sistema. Certo? Aí o cara vai lá e fala, não, mas não, é porque você quer. Olha, se a Vitória, se a Júlia, se a Nayara começar a insistir muito que melancia é laranja, uma hora você cria um sistema que melancia é laranja. Agora, se é verdadeiro ou não, né?
Se o valor verdadeiro. Você fica insistindo, insistindo, uma hora vai. Ontem tava muito engraçado, né? Tinha um filho da Etel aqui, e tava o Edson junto com ele, e o menino falava assim: Isso é laranja, era laranja. Isso é uva, isso é uva. Aí o Edson, um adulto, o menininho tem 2, 3 anos de idade, 3 anos de idade, pegava a laranja e falava assim: Isso é uva. E o moleque ficava doido, falando: Não, isso é laranja! E ele falava: Não, isso é uva. E olhava assim: Não, laranja, laranja, laranja. Esse, uva, uva, uva. Não, laranja, laranja. Ficava essa discussão entre os dois, porque o moleque aprendeu com o pai e com a mãe que aquilo é laranja. E de fato a gente chama aquela configuração de matéria de laranja. Mas o Edson estava balançando a cabeça dele, falando: Não, isso é uva. E o moleque ficava doido, entendeu? Como assim? Meu pai e minha mãe, eu confio no meu pai e na minha mãe. E você está me dizendo que isso é uva porque você está mentindo. E ficava gritando, uva, 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 e ele laranja, laranja, entendeu? E ficava aquela briga entre os dois. Então, aqui, de certa maneira, quando não se tem a ordem, a gente entra dentro desse sistema de ficar um brigando com o outro sem entender a ordem do sistema. É isso que eu quero evitar com vocês. É necessário entender a lógica da coisa. Se você vai acreditar ou não, aí já é outra. Se você vai botar sua vida nisso, aí é outra coisa, né? Tá bom? Então, assim, todos os nomes metaforicamente atribuídos a Deus são atribuídos por primeiro às criaturas e não a Deus. Porque atribuídos a Deus nada mais significam do que uma semelhança com as criaturas. Aqui o sistema equívoco, que não aparece em Cristo. Cristo não se equivoca, a gente sim o tempo todo, porque não faz parte da mesma essência. Por exemplo, dizer que a campina ri, isso quer dizer a campina, quando floresce, se apresenta embelezada, como homem ou mulher quando ri, segundo uma semelhança de proporção. Semelhança de proporção. Do mesmo modo, o nome leão, atribuído a Deus, nada mais significa do que Deus apresenta semelhança com o leão, porque, em suas ações, age fortemente como leão. Fica claro que a significação de tais nomes atribuídos a Deus só se pode definir por aquilo que se diz das criaturas. Quanto aos outros nomes, que não são atribuídos a Deus por metáfora, valeria o mesmo argumento se fossem atribuídos a Deus somente de maneira causal, como alguns afirmaram. Neste caso, dizer Deus é bom nada mais seria do que dizer Deus é causa da bondade da criatura. Assim, o nome bom, atribuído a Deus, comportaria em sua significação a bondade da criatura, de modo que seria atribuído por primeiro a criatura e não a Deus. Olha, São Tomás está começando a falar de epistemologia aqui, da ordem como a gente conhece no meio as coisas. Mas já foi demonstrado que esses nomes não são atribuídos a Deus apenas em sentido causal, mas também em sentido essencial. Mas por que ele está falando isso? Porque em Deus coincide sentido causal, sentido essencial, sentido eficiente, qualquer sentido que você quiser colocar aí vai entrar, porque ele é equivalente, porque Deus é a causa máxima. É o bem último, tudo coincide nele. Quando eu falo verdade última é Deus, realidade última é Deus, verdade é valor, realidade é existência. Uma coisa não se comunica com a outra, certo? Mas em Deus sim, porque está no grau último, então tudo corresponde a tudo nele. Quando se diz Deus é bom, mas então eu posso atribuir qualquer coisa a Deus? Não. Por quê? Porque em Deus coincide verdade. E verdade exclui mentira. Não dá. Deus não é verdade e mentira ao mesmo tempo. Ah, mas não dá, não deveria. Por quê? Porque o princípio da razoabilidade não permite isso. Agora, Deus é verdade, Deus é bondade. Então, por quê? Porque atribui-se a Deus aquilo que é unívoco, não aquilo que é equívoco, certo? Então, aí você começa a ver que o sistema, na verdade, é um sistema forte. É que a gente acha que é um sistema doido, mas não é. Ele pode ser doido se olhar de fora e falar assim, não, mas como é que uma virgem tem dá à luz um filho? Sistema doido, certo? Mas se você entra dentro do sistema, como ele amarra um ponto com outro, ele é um sistema forte. Olha, quando se diz Deus é bom ou sábio, significa não apenas que Deus é causa de sabedoria ou de bondade, mas que nele a sabedoria e a bondade preexistem de maneira super iminente. A partir daí, deve-se afirmar: se considerarmos a coisa que o nome significa, cada nome é dito por primeiro de Deus e não da criatura, porque as perfeições emanam de Deus para as criaturas, princípio da causa eficiente, certo? Mas, se considerarmos a imposição dos nomes, nomeamos por primeiro as criaturas por esses nomes,
pois são elas que conhecemos em primeiro lugar. Por isso, esses nomes significam segundo a maneira que é própria das criaturas, como já foi exposto. Então, nós temos dois modos de conhecimento que são elencados aqui por Tomás. O primeiro modo é da causa eficiente. Aí sim, nós nomeamos primeiro tendo Deus como causa e Deus como fim último. Mas a maneira como a gente conhece normalmente, a maneira epistemológica, não é dessa maneira. É isso que ele está dizendo. A gente nomeia a criatura, vai pegando, vai entendendo, aí chega no grau máximo e fala, deve ser isso também em Deus. Certo, vamos ver aqui que a nota de rodapé fala. A objeção capital contra o recurso à analogia. Contra o recurso à analogia. E você tem isso aonde? No protestantismo histórico ele aparece. Quando fala só a escritura e começa a negar qualquer tipo de analogia, qualquer tipo de ciência, é uma tentativa do ser humano de abarcar o sentido unívoco das coisas, mas no sistema de Tomás é impossível. Por quê? Porque só Deus e Jesus, sendo Deus homem, é que consegue isso. A gente sempre é, por essência, equívoca. Claro que tem contraprestações em relação a isso. Por exemplo, a graça pode transformar a nossa essência equívoca em essência unívoca. E isso está onde? Isso está lá no protestantismo histórico, Lutero, Calvino, Armínio, Wesley. Wesley nem tanto, porque ele tem muitos elementos de Tomás de Aquino. Mas os demais, eles começam a trabalhar com essa questão de, tudo bem, eu sou equívoco por natureza, mas a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, me transforma num reflexo tão poderoso e tão próximo de Cristo, que a minha natureza se transforma em natureza unívoca com Deus. A Igreja Católica vai falar impossível. A graça não é isso aí. Mas aí você tem o protestantismo histórico falando que sim. Tá bom? Então, aí você vê como a coisa é mais interessante do que ficar brigando por dogma, né? Tal como definida no artigo precedente, no que se refere a nosso conhecimento de Deus a partir das criaturas e que o análogo principal, o termo a partir do qual todos os outros são nomeados, deve entrar na definição desses outros. Não posso compreender o que significa o nome sadio atribuído a remédio, a não ser por referência à saúde do animal. Ora, Deus sendo conhecido somente a partir de suas criaturas, é o inverso que se produz. Só posso compreender o que significa o nome bom atribuído a Deus por referência à bondade que descubro nas criaturas. Então, é o sentido inverso, agora está falando, né? Santo Tomás não resolve a dificuldade apelando para outra concepção de analogia, mas para uma distinção que retoma várias vezes ao longo dessa questão, entre o que significa um nome e sua origem. O que significa um nome bom, a bondade, conheço primeiramente nas criaturas, portanto, é da bondade das criaturas que ele é extraído. Porém, quando, por meio da tripla via da causalidade, da negação e da iminência, passo a atribuí-lo a Deus, o que o termo designa é a realização suprema da bondade em Deus, do qual toda bondade criada não pode ser senão uma participação derivada. Certo? A gente já explicou isso durante o processo. Vocês já estão super craques nisso, né? Então, até falando assim, tô até com sono já. Dando umas bocejadas, não aguento mais, tô aguentando mais. Vamos lá, tá acabando. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a primeira objeção procede se refere à imposição do nome, certo? Já explicamos isso aqui. Então, você tem um modo de causa eficiente, você tem um modo de nomeação do ser humano por analogia. Então, você vai para cá ou vai para cá, tanto faz, mas os dois coincidem na bondade última de Deus. Pronto. Quanto ao segundo, deve-se dizer que não se pode argumentar da mesma maneira sobre os nomes atribuídos a Deus por metáfora e sobre os outros, como acima foi explicado. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que esta objeção valeria se esses nomes fossem atribuídos a Deus somente em sentido causal, como sadio a respeito do remédio, e não em sentido essencial, porque se for essencial, você não vai chegar. Né? Em Deus não é uma questão de essência, é uma questão de atribuição por analogia. Agora, no que diz respeito à causa eficiente, nós só nomeamos porque nós temos o intelecto. O intelecto que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não coincide com a essência de Deus. Portanto, tudo que nós nomeamos é equívoco, enquanto tudo em Deus é unívoco. Beleza? Super rápido, mas estamos avançando. Chegamos no artigo 7. Os nomes que implicam relação com as criaturas são atribuídos a Deus em sentido temporal? Muito bom. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Então agora vamos tirar uma foto. Diga, Vitória. Professor Plínio,
Eu espero não estar disturbando, não, o tempo de os demais, Não, fazendo uma pode falar. pergunta. É muito breve, é um parágrafo muito breve, pero eu queria aproveitar a aula para fazer uma pergunta de uma coisa que já vimos Hum, aqui na Soma Teológica, que é em la misa de, no este domingo, pero el domingo pasado. Puedo ler um parágrafo muito pequeno, porque eu tenho uma confusão muito grande aí. ok, ok. Ok, e diz: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio Aham, primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. certo. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Honestamente, eso me causó mucha confusión. Y so que nos ya habíamos tratado un poco estas nociones de lo que es terrestre y lo que es celeste. No sé si Aham. da para discutir ahora o tal vez para el aula de mañana, pero gustaría saber si tenemos, si con vos pudiéramos debatir un poco eso, porque yo tengo una confusión. Cuando él hace Ah, esto de lo que es el hombre celeste del hombre celeste y lo que es el hombre terrestre es del hombre terrestre. não, aí tá falando de Jesus, né? Aí o tal do homem celeste é Jesus. Então, o primeiro Mm, Adão mm. ele não tem a natureza divina, o segundo Adão tem. Agora, qual a importância disso pra gente? Aí entra aquela teoria que só, de alguma maneira você captou, que é a ideia de uma vivificação da vitória a partir da fé dela em Cristo. Então, Vitória crê em Cristo, existe um impulso de graça sobrenatural que desce sobre a Vitória e transforma a essência e a substância da Vitória, de modo que prepare a Vitória para a ressurreição no último dia, aonde essa essência, essa substância ou a forma da Vitória é transformada e configurada em relação a Cristo, Deus, de modo que a Vitória, ao ressuscitar no último dia, adquira um corpo ressuscitado, semelhante ao de Cristo. Aí a Vitória é Eva Celeste, entendeu? Tá um pouco machista o discurso aí, mas Eva Celeste, tá bom? Então aí a Vitória se transforma num ser, sei lá o que que é aquilo ali. Então, é que nem Jesus ressuscitado, ela passa pela parede, entendeu? Vê todo mundo sem... Aquelas coisas de Jesus ressuscitado lá que não é muito bem descrito. Você não tem muita ideia do que você está vendo. Talvez tivesse uma tradição oral que explicasse isso naquela época, mas que não foi escrita. Ou então em algum apócrifo que ainda algum dia a gente vai descobrir o que que é esse Jesus ressuscitado aí, que tem muito pouca coisa. A gente sabe que ele aparece através de parede e que ele é indestrutível, aparentemente, que o tempo não afeta mais ele. Embora ele se desloque dentro do tempo, que ele voa, vai para o céu, entendeu? Puf, né? Então, imortal, né? Então a vitória será imortal. Então seria mais ou menos isso. Então essa ideia é uma ideia que está fundamentada no segundo dom teologal, o dom da esperança. Diante do absurdo da morte, diante do absurdo da doença, do absurdo do envelhecimento, existe uma graça que transforma a vitória a partir da fé dela em Cristo e que vai fazer com que esse mesmo corpo que hoje é a cruz, que envelhece, a cruz do envelhecimento, a cruz do adoecimento, a cruz da morte, traga a ressurreição para a vitória, se a vitória for o objeto de santificação e de salvação para as demais pessoas. Certo? Tirou a dúvida, não? Sim, obrigada. Então tá bom. Fico feliz. Então tá bom. Beleza, vamos tirar fotinho? 3, 2, 1. Opa, tem mais câmera abrindo aí, ó. Aí. Vai? Beleza. Então tá bom. Obrigado. Até mais. Tchau.